Bom, e aí galera, meu nome é Gustavo de Souza Lima, sou da turma 19.3 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Aqui nós temos o terceiro laboratório da matéria de programação, que consiste em implementar um contador de palavras, ou seja, eu recebo um arquivo de texto e tenho que identificar as palavras nesse texto e fornecer a frequência de cada uma delas num arquivo de saída juntamente com as palavras. E isso tem que se dar através de manipulação de árvores. Como vocês podem ver, a estrutura de dados é com árvores, onde você usa um struct para armazenar a letra que compõe as palavras, um int que vai indicar o término de uma palavra numa árvore, porque as palavras elas vão estar da raiz até um determinado nó. E o que identifica uma palavra é um contador ser diferente de zero. E também tem um node de uma outra struct de filhos, com um vetor de filhos que vão ser possíveis próximos às letras de uma palavra. Esse daqui é mais ou menos a estrutura de dados essa daqui é mais ou menos a estrutura de dados que é utilizada. É uma árvore, como vocês podem ver. Aqui é o nó raiz. E as palavras elas estão de maneira que você percorre da raiz até uma folha ou um outro nó e você tem uma palavra. E o que indica uma palavra é o contador ser diferente de zero. Nesse caso aqui é zero, então não tem uma palavra da raiz até aqui, mas nesse caso é 2, então você tem uma palavra da raiz até aqui. E para você fazer a leitura das palavras, você vai usar um percurso de pré-ordem na árvore e o auxílio de uma pilha. Aqui são os arquivos de entrada e de saída de exemplo, que é o que a gente vai mostrar funcionando no nosso lab. Bom, aqui está meu código. Ele consiste basicamente naquelas ideias que vocês puderam ver ali no arquivo de Word. Você tem ali, para começar, a definição da struct da árvore. Depois, a definição da struct da pilha, que vai auxiliar na hora de percorrer a árvore. Em seguida, as funções de pilha, que vão ser para iniciar a pilha, para inserir elemento na pilha, para remover elemento da pilha. E aqui nós temos uma função auxiliar também, que ela pega o caractere, verifica se ele é uma letra ou se ele não é uma letra. Se ele for uma letra, ele me retorna qual que é a posição dessa letra no vetor de filhos. Por quê? Porque o vetor de filhos ele tem 26 posições, de 0 a 25. E a posição 0 corresponde à letra A, a posição 1 corresponde à letra B e assim por diante até a letra Z. Só que as letras elas correspondem à tabela ASCII, então elas não estão numeradas de 0 a 25, elas não são inteiros de 0 a 25. Então eu criei uma função que me retorna o valor delas de 0 a 25 para eu poder identificar essas letras. E também ela lê letras maiúsculas e minúsculas e trata todas elas como se fossem minúsculas. E aqui eu tenho a função que vai percorrer minha árvore e vai armazenar as letras numa pilha, e cada vez que ele identificar um contador diferente de zero, ele vai printar essa frequência que vai estar armazenada no contador da palavra e vai printar a palavra que vai estar armazenada na pilha. Lembrando que tem que printar a pilha de trás para frente, porque a palavra ela vai estar ao contrário na pilha. E aqui eu tenho a função main, que é a função principal, onde eu inicializo a árvore em si e o vetor que vai percorrer a árvore durante o armazenamento de palavras na árvore. E aqui eu tenho a parte do meu programa
que captura as letras do arquivo até que ele seja até dar o EUF, né, o End of File, e ele vai armazenando na árvore cada uma das palavras. Bom, esse é meu código, galera. Aqui vocês podem ver o final, ele fecha os arquivos de entrada e de saída. Esse é meu código, agora vamos ver ele funcionando. Vou mostrar para vocês o arquivo de entrada, vou rodar e depois mostrar para vocês o arquivo de saída. Esse daqui é o arquivo de entrada, como vocês podem ver. É uma poesia de Fernando Pessoa. Agora eu vou rodar o programa e mostrar para vocês o arquivo de saída. Como vocês podem ver, ele rodou tranquilamente, sem nenhum problema. Vou finalizar aqui e vamos verificar o arquivo de saída que deve ter aparecido lá. E aqui está o arquivo de saída, galera. Como vocês podem ver, ele coloca a frequência de cada uma das palavras, printa a palavra em seguida. E estão todas as palavras do texto aqui e tem uma linha no final, como foi descrito no arquivo de Word. Se vocês quiserem comparar o que tem lá no Word, tá aqui. Se vocês quiserem ver esses exemplos aqui de palavras que elas têm o mesmo início, mas finais diferentes. Isso seria um problema, porque elas são armazenadas com o mesmo começo na árvore. Mas vocês podem ver aqui que o meu programa consegue cobrir esses casos, como mostra o exemplo de saída lá. Tá aqui de, deu, Deus, do, dor, e em vários outros exemplos que tem aqui. Ficaram, filhos, mar, mas. Tudo bem? É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu.